Aleluias. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Quase ninguém? Tem alguém feliz aqui nessa noite? Aleluias. Deus é bom, né, amada igreja? Deus possa estar cada dia operando em nosso meio. Mais de 70 mil pessoas aqui hoje, contando os anjos, né? Aleluias. Cumprimentar as lideranças eclesiásticas, Fernando, irmão Paulinho, irmão Anderson. Quer dizer que cada um de vocês, Deus chamou como liderança na terra. Deus tem um projeto para que você possa liderar, mas primeiro Ele nos chama, nos molda e transforma a gente conforme a sua vontade. Hoje a palavra ela é sobre o Senhor nos montar, o Senhor nos transformar e o Senhor nos chamar. Ninguém nasce sem herança da parte do Senhor. Todos têm uma herança e o Senhor quer que você receba essa herança da parte do Senhor. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Agradecer a assistência técnica da igreja trazendo água. A Bíblia diz que aquele que der um copo d'água fria a teu servo do Senhor, de maneira nenhuma perderá seu lugar no céu. Isaías 64, versículo 8. Coloque sobre as plantas dos vossos pés. Pessoal da live, boa noite. Boa noite a todos. Carlos Cosmético, meu pai, irmão Babel, todos boa noite. Todos da live sejam bem-vindos, boa noite a todos. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, ó Senhor, Tu és o Pai, nós o... Ninguém está lendo não? Nós o... E Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Amém? Amém. Obra das mãos do maior oleiro que passou aqui na terra. Posso se assentar. Quem falou isso? Foi o profeta Isaías. O profeta Isaías foi chamado pelo Senhor para uma grande missão. Quando nós começamos a ler o livro do profeta Isaías, nós observamos que ele era um homem comum. No livro de Isaías, se quiser remover o fundo, Anderson, pode remover. No livro de Isaías, capítulo 6, nós podemos ver que o Senhor chama Isaías. Quando Deus chama Isaías, Isaías era apenas mais um homem comum. Pode abaixar. E quando o Senhor se manifesta para Isaías, ele estava andando normalmente. A Bíblia nos relata que ele tem uma visão. Ele tem uma visão em que o céu se abre. Então ele vê o Senhor sentado no seu trono. O seu trono era incrível, era lindo. E havia um cetro que cobria todo o templo. O cetro é como se fosse aquela grande capa, aquela grande túnica. E cobria todo o seu templo. Ao redor do Senhor, a Bíblia nos relata que o profeta Isaías ele vê serafins. Cada serafim tinha 6 asas. Com 2 voavam, com 2 tampavam o seu rosto, com 2 tampavam seus pés. Alguns estudiosos acreditam, isso não é uma verdade absoluta, mas acreditam que as 2 asas que cobriam os olhos, o rosto dos serafins, é para que eles não vissem a Deus. Cobria seus pés para não pisar naquele local santo, aonde o Senhor estava.
e as duas asas voavam. E durante todo o tempo, elas clamam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Neste momento, os serafins estão lá: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Tua glória envolve toda a terra. A Bíblia nos relata que existe elementos e umbrais do templo. Umbrais como essa coluna aqui, ó. A Bíblia diz que quando eles falam santo ou kadosh, os umbrais tremem de tanto poder. Então eles falam santo e tudo treme. Santo e tudo treme. Então, neste momento, eles estão lá dizendo santo. Você vai dormir e os serafins estão dizendo santo. Você vai acordar, os serafins estão dizendo santo. Jesus vai voltar e eles estão lá dizendo santo, santo, santo. Nós temos cerca de 1h30 de culto. Os principais dias que a gente vem é na sexta e domingo. É uma luta para um glória a Deus. É uma luta para dizer Deus é santo. Mas eles estão lá adorando. Enquanto você está calado, o serafim está adorando, dizendo santo, santo, santo. Porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Então, quando nós entramos na casa do Senhor, nós entramos em tua presença, nós entramos não apenas para assistir o culto, mas para exaltar o nosso Deus, dizer que Ele é santo, dizer que Ele é poderoso, dizer que Ele é majestoso, dar glória a Deus ao Senhor. E quando você glorifica a Deus, a glória sobe, mas a glória também desce. Quando você exalta o Senhor, quando você entrega seu sacrifício de adoração, o Senhor responde com fogo, traz livramento, traz salvação, traz cura, traz renovo, traz transformação. Então nessa noite tem dois tipos de pessoas: aqueles que veio para ficar calado e aqueles que veio para dar glória. E eu pergunto, você é qual desses dois tipos de pessoa? É o que veio para ficar calado ou que veio para glorificar aquele que reina para todo sempre? Eu vim glorificar Ele, eu vim exaltar o Senhor, porque eu sei que aonde Ele está, o milagre acontece. Então glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, porque Ele reina sobre todas as coisas. O profeta tem uma visão. Quando ele vê aqui, ele se assusta. Ele fala: ai de mim. Quando ele fala ai de mim, ele está dizendo o seguinte: a visão que eu estou vendo é tão grande que eu não vou suportar. Quando a pessoa fala assim, eu vi Deus, eu já fico assim. Porque as manifestações de Deus na Bíblia faz com que uma pessoa perca até mesmo a força sobre o seu corpo. A Bíblia fala que quando João na ilha de Patmos tem a visão, ele cai de joelhos. A gente vê Isaías falando: ai de mim, porque eu vou perecer. E outras manifestações de pessoas que caem prostrado quando existe a manifestação de um Deus santo. E quando ele vê aquilo, ele fala: eu vou morrer, eu vou perecer. Só que quando ele tem aquela visão, Deus entende, sabe que ele não vai suportar, que realmente ele pode morrer. Só que Deus sustenta Isaías, porque Deus permite a experiência, mas também permite o quê? Que ele veja aquilo e permaneça vivo. Então tem pessoas aqui que Deus vai dar experiências tremendas, Fernando. E não precisa ficar com medo, vai ter o temor, vai. Mas Deus vai te sustentar para que você veja o sobrenatural. Porque é necessário que para Isaías viver o chamado, ele tem que ver aquilo que seus olhos ainda não viu. Porque depois do chamado, aí começa a viver
o propósito. Isaías tem a visão: falai de mim, porque eu sou pecador, sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele entende que ele é pecador e vive no meio de uma sociedade pecadora, que ele não é digno de ver a Deus, mas o Senhor quis se manifestar para ele. E tem pessoas que acham que não é digno de seguir o caminho que leva ao Senhor. Não é digno de pregar, não é digno de cantar, não é digno simplesmente de estar na casa do Senhor, porque ele olha para ele e fala: o que eu fiz foi terrível. O meu passado é sujo, eu sou um pecador. Não tem como eu servir a Deus do jeito que eu sou. Só que Deus está falando: eu vou te sustentar. Você vai ver o que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Ele vai te dar condição e vai te sustentar para isso. Então para de olhar para você, para os pecados que você cometeu, porque ele vai sempre te acusar, falar que não dá, que você fez isso e aquilo. Mas Jesus está falando: eu perdoo e te purifico de todo o pecado. Olha para o Deus que está no trono, não olha para as suas fraquezas. Porque o Deus que é santo, 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 está aqui para te santificar e te purificar e trocar suas vestes nesta noite. Ele tem a visão. E Deus permite ele ver, assim como Deus vai permitir grandes experiências na nossa vida. A Bíblia nos relata que quando ele fala que ele é pecador, vem o anjo com a tenaz na mão, com uma brasa na ponta. Eu já falei uma vez, falo de novo. A tenaz é aquele ferro que mistura o fogo na lareira. Você já deve ter visto em desenho e filme aquele ferro que pega a brasa, mistura. Ele vem com aquele ferro e tem uma brasa na ponta. Fala: abre a boca, Isaías. Quando ele abre a boca, vem sobre a boca dele a brasa e bota na sua língua. Quando coloca na sua língua, o Senhor fala: os seus pecados foram purificados. E ele, naquele momento, ele recebe perdão, recebe misericórdia. Naquele momento ele é purificado. E aqui nessa noite, em nome de Jesus, todo aquele que ouvir essa palavra e decidir seguir esse caminho, se arrepender, seja aqui na internet, o Senhor está com a brasa hoje para colocar na sua língua e te purificar e queimar todo o pecado, tudo aquilo que não provém do Senhor. Porque o fogo queima tudo e purifica todas as coisas, purifica o ouro, purifica a prata, o fogo purifica tudo. E o fogo que vem do Senhor, ele te purifica. Ele queima o pecado, queima a roupa velha espiritualmente, te dá vestimenta nova. E ele está aqui nessa noite para te purificar e te dar uma vestimenta nova. Ele fala: agora você teve uma experiência de me ver. Você teve uma experiência de ter seu pecado purificado. E agora você vai viver também uma experiência nova. Porque Deus é aquele que faz a pergunta e já sabe a resposta. Deus é aquele que já pergunta e já sabe a resposta, porém ele permite que você responda. Ele chega para Isaías e fala assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías já tem experiência. Isaías já recebe a brasa na boca, tem seus pecados purificados. E ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus chega para ele e fala assim: olha, eu vou te mandar para uma nação difícil, complicada. Você vai pregar a palavra e vai ter os que vai ouvir, os que não vai ouvir. Interessante que o chamado do Senhor para Isaías, em parte, é parecido com Ezequiel, é parecido com Jeremias, lembra Moisés, porque eles teriam levado para um povo rebelde. Porém, existiria uma porcentagem que iria ouvir, iria se converter. Mas ele fala: você vai, eu sou contigo.
vai, leva a palavra, eu vou te usar, já te chamei, já te purifiquei, escrevi seu nome, está aqui no livro da vida, você vai viver uma experiência nova. Agora você vai, porque eu preciso que a palavra seja levada ao povo rebelde e de dura serviço, um povo que é difícil de se render. E aí ele fala, tudo bem, eu vou. Mas a situação atual daquele povo era uma situação que o povo tinha se desviado da lei. O povo estava se prostrando perante deuses falsos. O povo estava vaidoso, o povo estava atrás de realizar as suas próprias concupiscências, seus desejos. Então a porcentagem do povo se afastou. Mas mesmo assim Deus sabia que era um povo eleito, um povo escolhido. E Deus levanta Isaías para ir até esse povo. Porque dali uma porcentagem iria se arrepender e voltar para o Senhor. Eu quero te lembrar nesta noite que você faz parte de uma porcentagem tipo essa. A palavra foi pregada em muitos lugares. E você está aqui porque do meio dos rebeldes que ouviram, você aceitou Jesus como seu Salvador. A palavra te alcançou, o Evangelho te alcançou, Jesus te chamou, Jesus te perdoou, Jesus te trouxe aqui para te dizer, você vai viver uma nova fase na minha presença. Você é como esse Isaías do tempo atual. E o Senhor está se manifestando mais uma vez através dessa palavra para dizer, eu sou contigo. Você vai levar a minha palavra. Você vai cantar o louvor que eu colocar na tua boca. E vai ter pessoas que vai querer ouvir, pessoas que não vai querer ouvir, mas pregue o Evangelho. Mas louve, mas faça, mas leva, porque eu vou fazer milagres através da tua vida. Pregue o Evangelho. Mas louve, mas faça, mas leva, porque eu vou fazer milagres através da tua vida. Pregue o Evangelho. Mas louve, mas faça, mas leva, porque eu vou fazer milagres através da tua vida. E aqui a gente chega nessa parte, em que o profeta Isaías, ele em uma oração, ele clama a Deus. Ele entende que o povo está em pecado. Ele entende que o povo está errado. Ele não tira a culpa do povo. Mas ele entende que o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que pode fazer tudo novo. Um Deus que pode moldar, que pode transformar. Ele vira para o Senhor e fala assim, ó Senhor, a situação está feia. A situação está crítica. Tendo muita idolatria, muito pecado, mas Senhor, eis que nós somos o barro. Tendo muita idolatria, muito pecado, mas Senhor, eis que nós somos o barro. Está dizendo assim, nós somos barro, nós não somos nada, mas Tu és aquele que nos molda, Tu és aquele que nos transforma, Tu és aquele que pega o pecador nas drogas, prostituição, no álcool, na bebida, e aquele que está acabado, destruído, mas pega aquele barro, molda, transforma no vaso. Tu és o oleiro em nossas vidas. E se você entrou aqui triste, desanimado, sem esperança, eu tenho uma palavra para você nessa noite do céu. O oleiro está na casa para te moldar, para te transformar, para visitar tua casa, para visitar teu casamento, para visitar teu filho, tua irmã, teu parente. O oleiro chegou e vai moldar nessa noite o barro. Enquanto você adora, Ele está moldando. Enquanto você adora, Ele está ali trabalhando, colocando para ficar do jeito que Ele quer. O oleiro está na casa. Ele leva Jeremias para uma experiência parecida. Fala, Jeremias, desce até a casa do oleiro. Ele desce, vou falar contigo lá. Ele vê ali o oleiro moldando, com o pé na rodana. Enquanto a rodana girava, ele moldava o vaso.
o vaso vai, quebra e cai. Mas ele pega novamente e molda de novo. Deus vira para Jeremias: será que eu não posso fazer com o meu povo assim como esse oleiro fez com o barro, que ele caiu e moldou novamente? Eu posso fazer novamente na vida dos meus um milagre, uma transformação, e fazer um vaso de honra para a minha glorificação. Jesus quer te fazer um vaso de honra. Ele quer te transformar, te fazer uma história nova. E quando o vaso está pronto, irmã Flora, é hora de queimar. Ele escolhe a argila, molda o vaso, e agora bora queimar. Bota o vaso no fogo. O vaso queima, já fica mais rígido. E depois ele pega o vaso, coloca ali na prateleira e está pronto para ser cheio. Ser cheio de água, ser cheio do azeite, e passou utilidade, ele está pronto. Do meio da lama escolhe a argila, leva, molda, queima e depois enche. O Senhor te pegou lá fora, no meio de uma multidão de pecadores de lama. Ele chegou em você assim, ó: eu quero esse aqui, eu quero essa argila. Botou você na rodana. Nós estamos na rodana do Senhor nessa noite. A igreja onde nos molda, nos transforma. E a palavra te modelou, te falou: é assim que eu quero, está na palavra, siga. Depois ele te passa pelo fogo, te batiza. Você recebe dons, poder, autoridade. E aí ele te enche mais e mais do Espírito Santo. E depois que o vaso está cheio de água, está cheio de azeite, ele vai ficar cheio? Não. Você vai lá no vaso e ó, bota o copo, bebe, pega de novo, dá para a visita a água, dá para o vizinho, compartilha. Depois enche de novo o vaso quando estiver ali ficando vazio. E aí repete de novo, você bebe, você distribui. E depois enche de novo. E é assim que Deus faz na nossa vida, nos molda, passa pelo fogo, nos enche. E depois, quando você está cheio, você distribui poder e autoridade em nome de Jesus Cristo. Você prega, você entrega a mensagem, você entrega o louvor. Deus te usa na fila do banco, Deus te usa na rua da tua casa. Jesus Cristo. Você prega, você entrega a mensagem, você entrega o louvor. Deus te usa na fila do banco, Deus te usa na rua da tua casa. Jesus Cristo. Você prega, você entrega a mensagem, você entrega o louvor. Deus te usa na fila do banco, Deus te usa na rua da tua casa. Seu testemunho está aqui com 66 capítulos, contando a sua história, falando que viria o Messias. É um livro indispensável da Bíblia. Seu testemunho de vida é contado até hoje e edifica a nossa fé. Sabe por quê? Porque ele viveu isso, o propósito. E a sua história de vida, em nome de Jesus, vai ser uma história que vai transformar pessoas que estão desapontadas, desanimadas, entristecidas. Vai ser como um livro desse, que você vai contar: ó, eu já vi você nessa situação aí, você está vendo? Já vivi nessa situação, já tive numa pior, mas eu vim te falar de um Jesus que salva, cura e liberta. E aonde você for contar seu testemunho, vidas vão ser tragas para a presença do Senhor Jesus nessa noite. Aceita viver o chamado que Deus tem para a tua vida. Chega de recusar, chega de voltar. Deus está falando: a história que eu vou fazer na sua vida é linda, mas levanta e vive o chamado que eu tenho para a tua vida. Um dia eu estava no monte, eu não me lembro se Charles estava, porque Charles, geralmente a gente ia muito no monte. Estou lá no pé do monte,
vai um senhorzinho de idade, bem assim subindo o monte. Eu lá embaixo olhando e vai subir no monte o senhorzinho. Falei, ali vai o homem de Deus, sozinho no monte, subindo, arrastando. Aí eu me lembro daquela palavra que diz assim: até os velhos gerarão fruto na presença do Senhor. Eu falei, lá vai ele gerar fruto, lá vai o vaso encher, em cima do monte. É um exemplo para nós, porque Deus levanta o jovem e usa também o velho. Então não tem desculpa, não tem desculpa, é dar lugar que ele vai usar. E uma certa vez, eu não sei se você estava aqui quando eu contei esse testemunho, tem muito tempo. Uma certa mulher foi chamada pelo Senhor para fazer obra missionária. Ela disse: calma, Senhor, deixa eu formar. O Senhor chamava e ela, preocupada em formar, ela formou. O Senhor chamando, ela fala: Senhor, eu vou casar. Ela casa, o Senhor chamando: Senhor, estou com filho, é difícil com filho. E o Senhor chamando até que fica velha, ela fala: não vou não, Senhor, já estou velho. Aí um dia o homem bate na porta da casa dela. Ela abre a porta e o homem diz assim: olha, o Senhor manda te dizer, as almas que eu designei para você levar o evangelho, você prestará conta de uma por uma. Nós temos essa mania de fugir, sabe? De achar que a gente não pode. Mas às vezes você esquece que você vai prestar conta. Quando eu trabalhava no banco, no final do mês era uma luta, um medo, porque a gente tinha uma reunião de prestação de conta. Aí a gente ia ver o tanto de dinheiro que a gente emprestou, tinha que bater a meta. Tinha que ver o tanto de gente que a gente trouxe novo. Tinha que ver quantas pessoas a gente não deixou sair do banco. Era uma pressão muito grande. A gente sentava com o chefe ia prestar conta. E ali você poderia ser demitido. Você não bateu as metas. Então já era aquela preocupação, vai ter a reunião. E aí a gente vai ter que prestar conta, vai ter também uma reunião de planejamento. Eu me lembro que eu ficava nervoso para essa reunião. E você sabe, né? Quando está batendo as metas, o cara gela. A situação do banco não era fácil. Mas aí a gente ouvia tanta coisa que era tão ruim ouvir. Que a gente sabe que o banco não está nem aí. O banco quer emprestar, quer que você fique lá dentro, quer que você fique na dívida. O banco não quer saber se você está prosperando ou não. Ele quer te emprestar porque ele está ganhando. E a gente sofreu uma pressão muito grande. Tinha que emprestar, tinha que dar os pulos, tinha que trazer gente nova. E quem falava assim, vou desistir, você tinha que ir atrás. Você tinha que ir com seu chefe, você tinha que ligar. Então era uma reunião que gerava uma pressão. Mas aí eu fico lembrando, se uma reunião dessa gera uma pressão, imagina eu diante de Deus. Aí Deus vai chegar para mim, porque eu sou o tesoureiro da igreja. Falar: senta aqui, tesoureiro. Vou prestar conta da oferta, do dízimo. Bora ver como é que foi gasto, como é que você administrou, o que você fez com o dinheiro. Quem vai prestar conta? Ó. Vem aqui, líder dos levitas. Bora prestar conta aqui. Cadê o presbítero? Bora, vai. Bora prestar conta aqui. Cadê aquela senhora que sentou a vida toda na igreja, ficava negando a oportunidade? Bora prestar conta. E aqui não tem demissão não, viu? Ou entra, ou tá fora. E outra, é só uma reunião. Fica achando que deu ruim e vai ter outra não. Ou entra, ou eternamente você está perdido. O reino do céu não é brincadeira. Cargo na igreja não é brincadeira. Daquela que limpa, que manuseia as casas do Senhor, do que fica no som, do que prega. O reino do céu não é brincadeira. Porque Deus insiste tanto com uma pessoa que fez tantas coisas horríveis. Nós não entendemos o perdão de Deus.
Jesus perdoou um cara na cruz que fez coisa horrível. Por que o Senhor perdoa tanto? Pega uma pessoa que destruiu uma escola cheia de criança, mas se ela se arrepender, ele recebe salvação para a alma. O corpo vai perecer na cadeia. A sociedade quer que morre, mas Jesus perdoa. Por quê? Porque Jesus sabe o que tem do lado de lá. Ele sabe o que tem depois da morte, depois do julgamento. É terrível, é eterno. E nessa noite Jesus está falando, não brinca. A Bíblia diz, tem um chamado para pastor, para presbítero, para diácono, professores, para que todos juntos possam formar o corpo da igreja, que no qual Cristo é o cabeça. Eu faço parte do corpo, Michele faz parte do corpo, você aqui faz parte do corpo, talvez não nessa igreja, mas em outra. E o que é que o corpo faz? Um é pulmão, outro é coração, todos trabalham e a cabeça manda. E se um corpo, se o órgão não está bem, os outros tudo prejudica. Se você não está bem para servir, você prejudica outros. E o cabeça vê tudo. Mas através dessa palavra, Jesus está moldando aqui nessa noite vaso novamente. Vaso que estava quebrado, dificuldade, que está pegando lama que nem foi moldado ainda, que chegou recentemente, e está fazendo um vaso novo na presença do Senhor. Nós entendemos que o reino é coisa séria. Nós entendemos que nós vamos prestar conta. Mas é melhor prestar conta diante de um Deus santo, que é misericordioso, do que ficar lá no mundo e ter a certeza da perdição. Nós escolhemos o caminho estreito para nós escolher lá na frente a vida eterna. O povo escolheu o caminho largo, mas lá na frente a perdição. Então, em nome de Jesus, hoje o Senhor te fortalece nesse caminho, te dá força e diz, levanta e anda, porque está chegando um novo tempo na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, hoje, vaso, Jesus te enche. Ele te enche e prepara para transbordar onde você colocar as plantas dos seus pés. Sua oração vai ser diferente naquele lugar. Seu louvor vai ser diferente naquele lugar. Sua pregação vai tocar em coração. Em nome de Jesus Cristo, hoje, receba vaso, receba vaso, receba, seja cheio. Em nome de Jesus, você vai gerar frutos. Você vai gerar frutos. Jovem, velho, vai gerar fruto na presença do Senhor. Você vai fazer uma grande história. Ele vai te levantar, Ele vai te usar. Dá lugar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Saia hoje daqui com seus pecados perdoados. Saia hoje daqui com a certeza, Jesus me perdoou e me encheu da tua presença. Não posso entregar esse microfone sem antes perguntar: quem aqui em nosso meio ainda não é cristão, ou está afastado e quer aceitar Jesus? Que essa palavra entrou no seu coração, porque a palavra diz assim: a minha palavra ela não voltará vazia, mas antes ela irá e fará aquilo que me apraz. A palavra do Senhor, se você prestou atenção, ela te encheu, ela não vai voltar vazia. E você vai levar essa palavra e vai levar para pessoas que precisam ouvi-la. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Que quer voltar? Se tem, levanta a sua mão, queremos orar por ti. Mas se não, que o Senhor possa te conceder outras oportunidades. Você na live, que Deus abençoe sua vida, aceite a Jesus. Leve poder e autoridade para casa. Quem recebe aí essa palavra? Eu recebo, diga eu recebo. Ao Senhor seja dada a honra, a glória e louvor para todos sempre. E nós vamos sair aqui hoje um vaso novo, cheios e passado pelo fogo. Amém? Quero passar o microfone para o presbítero Charles, que ele vai fazer oração e ministrar a bênção apostólica.